Essa exposição que eu vou fazer para vocês, eu espero que seja em torno de meia hora, né? Ela depende, a validade dela depende da apreensão de uma lógica que vai sendo exposta desde o início da colocação. Então eu queria pedir para vocês assim uma concentração especial no desenvolvimento, né, das premissas que eu vou colocar, para que a gente possa fazer uma discussão produtiva sobre o tema. Até porque nós estamos tratando, em termos de uma teoria do jornalismo, de um terreno que eu considero absolutamente virgem, terreno inexplorado, porque eu entendo que até agora não há uma concepção teórica satisfatória a respeito do jornalismo especificamente. Bom, eu começaria colocando uma premissa básica, que é sobre a teoria. O que é a teoria? Nós podemos dividir as formas de conhecimento humano, para efeito dessa exposição, fazendo uma simplificação, né, porque há diversas formas, como a gente vai ver depois, de duas maneiras: o conhecimento empírico, o conhecimento pragmático, conhecimento do dia a dia, conhecimento do senso comum, de um lado, né, são sinônimos, e o conhecimento teórico. Dá para fechar a porta? Dá para fechar a porta? O conhecimento empírico do dia a dia é aquele que obedece a uma observação particular, limitada, constata a existência de fenômenos e a partir daí, digamos assim, formula, né, esse acontecimento através de um discurso, mas sem uma generalização, sem uma universalização do significado daquele fenômeno. Por exemplo, a maneira diferente pela qual um físico abordaria um determinado fenômeno natural, o fato de eu jogar esse jornal, por exemplo, para cima, né, e esse jornal cair, esse fenômeno pode ser objeto de dois tipos de conhecimento. Um conhecimento pragmático, né, um conhecimento que pode dizer o seguinte: olha, os jornais jogados para cima caem. Ou outro conhecimento ainda pragmático, embora um pouco mais geral, genérico: as coisas, quando jogadas para o ar, caem. Mas eu posso também fazer uma formulação rigorosamente universal sobre esse fenômeno. Eu posso dizer alguma coisa assim como: matéria atrai matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Então vejam bem, eu formulei a essência desse fenômeno através de uma universalização máxima, uma universalização rigorosa que explica a essência de todos os acontecimentos dessa ordem, né, de objetos que são jogados para cima e que são atraídos então por massas maiores. Embora, segundo a teoria da relatividade, essa lei ela já está inclusive ultrapassada, né? É outra explicação da gravidade, segundo a teoria da relatividade, mas não é o nosso campo. Bom, a teoria é importante, é indispensável, porque só a teoria fornece um tipo de conhecimento profundo capaz de direcionar a prática. A visão que nós temos, a visão comum, a visão vulgar que nós temos sobre a teoria, é de que a teoria na prática é outra. Mas isso é uma falácia, né? Isso é uma falácia. Na verdade, na prática é que a teoria comprova a sua efetividade e a sua realidade, se for uma teoria correta, se for uma boa teoria, se for uma teoria que corresponda efetivamente à essência dos fenômenos, né? Então a única maneira de captar a essência das coisas é através de uma apreensão teórica, uma apreensão da universalidade do fenômeno, daquilo que ele tem de essencial e de genérico, que é subjacente ao fato observado. Como é que se chega à teoria? Chegar à teoria, ou chegar ao conhecimento científico, é um percurso muito árduo.
exige um esforço até físico para abordar e para conhecer pelo menos uma boa parte de todo o conhecimento acumulado e um esforço de reflexão e de criatividade para apanhar essas realidades que não aparecem à primeira vista, que não aparecem aos olhos. Porque, vejam bem, as coisas que aparecem aos olhos, né, e eu estou aqui parafraseando Saint-Exupéry, né, não são coisas essenciais. O essencial é invisível aos olhos. Nós tomamos essa frase metida poética do Saint-Exupéry e a interpretarmos no sentido epistemológico, nós vamos ver que ele tem absoluta razão. O essencial não aparece aos olhos. Por exemplo, o que é essencial no modo de produção capitalista? É que o modo de produção capitalista é um sistema baseado na produção de mercadorias. Mercadoria é uma coisa que, fora da relação conceitual, não aparece. Mercadoria é uma relação social complexa. Então, se nós formos olhar da janela do nosso edifício o capitalismo, tudo que nós estamos vendo sobre o capitalismo não é essencial. São coisas, fenômenos, coisas que aparecem. Nós só podemos captar a essência desse modo de produção se nós abordarmos esse modo de produção teoricamente e captarmos aquilo que não aparece. Ou seja, como é que internamente ele funciona. Então, esse é o trajeto, essa é a finalidade da teoria. O jornalismo se encontra num impasse teórico. Eu falo do jornalismo aqui no sentido mais restrito que a comunicação em geral. Porque, grosso modo, as abordagens que nós temos sobre o jornalismo, elas caem em alguns extremos e que, de algum modo, não perfazem o caminho da teoria, já que eu afirmei há pouco para vocês que o caminho da teoria é o que leva ao concreto. Não é o caminho da observação empírica que leva ao concreto, porque o próprio concreto não aparece aos olhos. O que aparece é a superfície do concreto. O concreto é aquilo que é apanhado na sua essência, né? Então, as definições que nós temos de jornalismo, as concepções que nós temos de jornalismo, a gente poderia, grosso modo, sintetizar em 3 versões, para efeito dessa discussão, já que não dá para fazer, né, uma exposição de todas as, digamos assim, os subcaminhos teóricos que são tomados na discussão do jornalismo. Uma forma de abordar o jornalismo é considerá-lo sob o ponto de vista de uma generalidade abstrata. Vejam bem, se eu disser, por exemplo, jornalismo é uma forma de comunicação, isso é verdade. Ninguém tem dúvida que o jornalismo é uma forma de comunicação. Isso é universal. Mas será que isso é teórico? Teórico no sentido de apanhar o concreto? Não é, porque só capta a generalidade, mas não capta aquilo que é específico do jornalismo. Essa frase é tão grandiosa e importante quanto dizermos, por exemplo, que João é um ser humano. O que num determinado contexto pode significar um conhecimento. Por exemplo, se eu me refiro a esse sujeito que está sendo julgado, esse nazista que está sendo julgado na França, né? Agora, como é o nome dele? Klaus, né? E eu disse, olha, o Klaus, em que pese seja um nazista e um assassino, é um ser humano. Então tem um sentido essa minha afirmação. Agora, se vocês me perguntam, quem é o Luciano? E eu respondo, o Luciano é um ser humano, isso não adianta nada. Isso é uma generalidade abstrata. Ou seja, é geral, mas é abstrato, não capta o concreto. Só tem a generalidade, não contém a especificidade. Então, dizer que o jornalismo é uma forma de comunicação não nos diz nada especificamente sobre o jornalismo. É uma obviedade elementar. E algumas das abordagens partem desse formalismo, partem dessa definição. O jornalismo é uma forma de comunicação. Outra maneira de abordar seria numa tradição mais especificamente positivista e funcionalista, quando nós encontramos alguns conceitos que dizem mais ou menos assim: o jornalismo é uma forma de comunicação que serve para integrar e adaptar o homem no seu papel social. Vejam, eu avancei um pouco a generalidade, eu disse que não é uma forma de conhecimento qualquer, mas uma forma de conhecimento que serve para
integrar o homem para que ele funcione, né, dentro de um sistema social ao qual ele pertence. Eu avancei um pouco, mas não cheguei ainda ao concreto. Por quê? Porque o jornalismo, ele de fato é também uma forma de educar e de situar o homem no seu papel social e na sua função definida pela sociedade. Isso a gente pode observar. Mas a pergunta que fica é o seguinte: será que o jornalismo é só isso? Será que o jornalismo é exclusivamente uma forma de integração do indivíduo no papel que a sociedade lhe atribui? Ou o jornalismo teria uma potencialidade a mais? Além de ser isso, ele teria algo mais, uma potencialidade que transpassa, né, que transgride esse limite de mera integração funcional do indivíduo na sociedade. Eu acho que o jornalismo transgride esse limite, ele é muito mais do que isso. A outra forma, só que com outro enfoque, que eu diria assim que é uma abordagem crítica do jornalismo, mas uma crítica meramente ideológica, que diz mais ou menos assim: o jornalismo é uma forma de comunicação que serve para reforçar a hegemonia ideológica da burguesia e reproduzir a dominação de classe. É, no meu entendimento, também uma verdade. O jornalismo, exatamente fazendo a integração dos indivíduos no papel social positivo, ou seja, o papel social dado que a sociedade lhe oferece, se eu vou analisar isso do ponto de vista crítico, eu perceberei que o jornalismo, portanto, faz com que as pessoas funcionem regularmente nas funções que a sociedade de classe lhes atribui. Portanto, o jornalismo é um instrumento de reforço da ordem vigente, e a ordem vigente é uma ordem burguesa capitalista, é uma ordem dada por uma sociedade de classe. Mas ainda assim, fica uma pergunta: será que o jornalismo é exclusivamente uma forma de dominação? Donde nós tiraríamos a seguinte conclusão: o dia que nós conseguirmos acabar com a forma de dominação, com qualquer forma de exploração do homem pelo homem, consequentemente, sendo o jornalismo uma forma de dominação, vai acabar o jornalismo. É uma conclusão que se impõe dessa abordagem, desse tipo de abordagem crítica, que reduz o jornalismo a uma das funções que ele tem na sociedade de classe do ponto de vista dos interesses dominantes. Então, o jornalismo é isso também. O jornalismo é um instrumento de reprodução dos conceitos, das ideias, da ética, enfim, da ideologia dominante. Perpassa através do exercício do jornalismo, né, de modo dominante, de modo preponderante, uma visão de mundo que é a visão da eternidade e da permanência do mundo burguês ao qual nós estamos, de uma forma ou de outra, ligados. Então, vejam o seguinte, que o caminho tradicional de se partir de um conceito de jornalismo, de qualquer ciência, para a partir deste conceito elevar um edifício conceitual, tentando chegar a uma conclusão, é um caminho falso. Porque se eu parto já de um conceito de jornalismo, de certa forma é esse conceito que eu quero obter no fim. Portanto, eu já tenho a conclusão posta no início. Então, uma abordagem de alguma temática nova, no caso uma abordagem de jornalismo, não pode partir, exceto de um conceito provisório que terá de ser comprovado e ampliado ao longo do desenvolvimento da reflexão e da discussão. Quer dizer, eu não posso apresentar para vocês, à medida em que eu estou tentando colocar uma visão que eu entendo é uma visão teórica nova sobre o jornalismo, partir de um conceito e desenvolver todo o restante do raciocínio em cima desse conceito. Porque eu quero chegar nesse conceito no final. Eu quero dar uma visão, pelo menos pálida, né, da forma como eu penso o jornalismo do ponto de vista teórico. Então nós vamos partir de um conceito provisório e depois tentar enriquecer esse conceito de jornalismo. Esse conceito representa digamos assim, uma visão crítica sobre todas as outras formas de abordar o jornalismo que eu citei ligeiramente, dividido assim em 3 vertentes. Eu diria o seguinte, que antes de mais nada, o jornalismo
é uma forma social de conhecimento. Então eu reconheço que nós estamos partindo de uma generalidade abstrata, que é o nosso ponto de partida provisório, porque existem outras formas sociais de conhecimento, ou outras formas sociais, digamos assim, de comunicação que implicam em conhecimento. Eu posso citar a arte, eu posso citar a ciência. Também é uma forma que funciona socialmente e que implica numa apropriação de conhecimento, produção e apropriação de conhecimento. Então eu reconheço a debilidade inicial desse conceito, porque eu quero concretizá-lo ao longo da minha exposição. Então, vamos partir da ideia de que o jornalismo é uma forma social de conhecimento, lembrando que isso é genérico, que a arte e a ciência também o são. Então vamos tentar diferenciar o jornalismo, ou seja, buscar agora a especificidade do jornalismo como forma social de conhecimento. Mas para isso eu preciso discutir alguma coisa de filosofia. Senão não vai ser possível nós chegarmos até um conceito mais concreto. E vejam bem, nós temos que subir aos ramos mais abstratos do saber, que é a filosofia, para podermos chegar então ao concreto. Ao contrário do que pensa o senso comum, né? De que as teorizações, as reflexões abstratas são um caminho sem retorno para a vida. Elas podem ser um caminho sem retorno. Eu posso fazer uma filosofia, uma teorização que acaba se perdendo numa lógica abstrata. E aí eu tenho a generalidade abstrata que eu falei naquele momento. Mas de qualquer maneira, para chegar ao concreto, eu preciso chegar a esses níveis e depois retornar para o conhecimento concreto. Quer dizer, aprender então a fazer o trabalho de retorno dessas categorias para o concreto. Categorias são conceitos amplos, né? De qualquer teoria ou de qualquer ciência. Há 3 categorias ou há 3 conceitos que nós vamos usar para buscar esse conceito de jornalismo, para buscar essa definição de jornalismo. São categorias de larga tradição na filosofia clássica, especialmente na filosofia clássica alemã, especialmente em Hegel, que são as categorias do singular, do particular e do universal. Veja bem, seria importante até que vocês me interrompessem se isso não ficar absolutamente claro, no sentido de que se a minha opinião não ficar absolutamente claro, não quer dizer que vocês concordem, para que a gente possa seguir adiante para vocês entenderem todo o meu raciocínio e poder, inclusive, criticá-lo depois. Isso é essencial, essas 3 categorias. Essas 3 categorias, nós podemos fazer algumas afirmações sobre elas. Primeiro, elas são dimensões reais e objetivas do mundo. Eu vou tentar provar para vocês que as categorias do singular, do particular e do universal não é uma abstração da cabeça do Hegel ou da filosofia clássica alemã. São conceitos que representam formas objetivas de existência de todas as coisas no mundo. De todas as coisas no mundo. Vamos pegar o exemplo do Luciano que está aqui na frente. Vamos aproveitar a presença física dele aqui. Vamos tratar ele como uma das coisas do mundo, sem entrar em nenhum mérito específico, né? Bom, eu diria assim, primeira pergunta, mas vem cá, o Luciano é um sujeito singular? O singular é aquilo que não se repete, aquilo que é idêntico só a si mesmo. Né? A gente usa às vezes, poxa, eu sou um sujeito singular, ninguém me entende, sou diferente de todo mundo. Eu diria assim, o Luciano é um sujeito singular. Por quê? Porque o Luciano tem características, aliás, como todos nós, né, tem características que são só dele. Ele tem características que são especificamente deles, características físicas, de temperamento, de caráter, etc. Então eu penso que está comprovado que o Luciano é objetivamente, não é uma invenção da minha cabeça, um sujeito singular. Mas eu quero provar que o Luciano é também um sujeito particular e universal. Então eu diria o seguinte, para mostrar como ele é particular de várias formas. O Luciano pertence a um grupo de pessoas que usa óculos, ao qual eu também pertenço. Então o Luciano já tem uma característica que objetivamente pertence a um grupo de pessoas. Ou eu poderia dizer de outra forma, o Luciano é estudante de comunicação, portanto, ele objetivamente pertence a um grupo particular. Ou seja, ele tem características iguais a um determinado grupo. Não a todos, né? Mas também não exclusivamente a si mesmo. Ele tem características que correspondem a um determinado grupo. O Luciano faz parte de uma família, de relações de parentesco. O Luciano faz parte da particularidade dos estudantes de comunicação e, se eu quiser, dos estudantes do Brasil, dos brasileiros
Eu estou falando sempre num grupo limitado. Então, todas as coisas possuem traços de identidade com um grupo limitado. Portanto, todas as coisas, indivíduos, pessoas, pertencem à categoria da particularidade também. Então, nós já comprovamos que o Luciano é singular, mas estranhamente ele também é particular. Agora eu vou tentar mostrar para vocês que o Luciano, objetivamente, não é uma invenção minha ou dos conceitos, é também um universal. Eu perguntaria, é errado eu afirmar que o Luciano é um ser humano? Absolutamente. É uma característica essencial do Luciano o fato de ser humano, o fato de ele pertencer a esta categoria universal dos seres humanos. Então eu penso ter dado por comprovado, através do exemplo do Luciano, que todas as coisas no mundo, no universo, existem pelo menos em 3 dimensões: o singular, o particular e o universal. Correto? Isso é um pressuposto essencial para a gente discutir mais adiante o jornalismo. Mas é preciso aprofundar mais um pouco essa relação. Vejam bem, estas categorias, estas características do Luciano existem sempre numa determinada relação entre si. Ou seja, o particular é sempre particular em relação a um singular e em relação a um universal. Ele não é um particular por si mesmo. Por quê? Vou tentar demonstrar que essa relação é sempre, me permitam a grosseria, relativa. Que se trata de uma relação dialética. Por que isso? Porque eu posso partir do raciocínio seguinte, que a singularidade do Luciano é o fato de ele ser um estudante de comunicação, que a particularidade dele é o fato de ele ser um brasileiro, e que a universalidade dele é o fato de ele ser um ser humano. Então eu estabeleci uma nova relação entre o singular, o particular e o universal. Eu posso dizer que a singularidade do Luciano é o fato de ele ser um brasileiro. A particularidade é o fato de ele ser um latino-americano. E a universalidade é o fato de ele ser um ser humano de novo. Quer dizer, eu posso estabelecer relações variadas, mas sempre o meu particular tem a ver com o universal e o singular, e o meu singular tem a ver com o universal e o particular. É sempre uma relação amarrada, é sempre uma relação atada. Não existe um singular fixo. Até porque eu posso considerar que o Luciano é o universal, digamos assim, os órgãos que o compõem são o particular e as células são singulares. Posso considerar dessa forma. O importante é saber que existe uma relação mútua. E mais, sempre em cada uma das dimensões estão presentes as demais. Essa é a terceira característica dessas categorias, que também é fundamental para a nossa discussão posterior do conceito de jornalismo. Significa o seguinte: no conceito de universalidade, ou seja, num ser humano, estão de alguma forma, no conceito de ser humano, estamos de alguma forma presentes todos nós, que somos seres humanos individuais e singulares. Não é verdade? Se eu digo ser humano, de alguma forma eu estou incluído. Vocês estão incluídos. Então, de alguma forma, no universal estão contidos os casos singulares e particulares. Agora, se eu digo Luciano, de alguma forma, nesse singular, está contido o gênero humano. Dentro do Luciano. O Luciano faz parte, portanto, dentro dele está contido o gênero humano. Então, o que eu quero que fique, é o seguinte: é que em cada uma dessas dimensões, as demais estão presentes, mas estão presentes de forma subjacente, de forma superada, ou seja, estão presentes como se fossem dormidas, como se fossem dissolvidas. Elas não só se relacionam entre si, dialeticamente, permanentemente, formam um sistema, como em cada uma delas as demais estão presentes. Não existe singularidade pura que não esteja presente dentro dela a particularidade e a universalidade. E não existe universalidade pura, sem que dentro da universalidade estejam dissolvidos todos os casos. Se eu cheguei à conclusão que matéria atrai matéria na razão direta das massas, etc., etc., é porque isso corresponde a todos os casos e experiências humanas que mostraram que os objetos caem. Então os casos singulares estão ali. Bom, agora nós podemos dar um passo adiante no conceito de jornalismo.
Eu diria então o seguinte, já no nível de abstração, já no nível de concretização mais elevado, né? Jornalismo é uma forma social de conhecimento, mas não de um conhecimento qualquer, de um conhecimento cristalizado no singular. Vejam bem, o conhecimento pode se cristalizar ou pode se apresentar sobre a forma do universal. Se alguém me diz uma lei da física ou da química, trata-se de um conhecimento real sobre o mundo e que, não obstante, está formulado universalmente. Então eu me aproprio, eu conheço o mundo através de uma formulação de um conhecimento que se cristaliza no universal. A ciência é, por excelência, a forma de conhecimento baseado no universal. O que é que interessa à ciência? Interessa à ciência se o Pedro, o Paulo ou o João, no caso da sociologia, tomam determinadas atitudes? Não interessa isso à ciência. Interessa à medida que os grupos sociais, ou que tipos de pessoas, ou que classes sociais tomam determinadas atitudes. Então, a generalização é a base da ciência, a universalização é a base da ciência. Agora, o que eu estou tentando defender é que o jornalismo é uma forma de conhecer o mundo que não tem base na universalidade, mas ao contrário, é uma forma de conhecimento que se cristaliza no oposto da universalidade, que é na singularidade. É uma forma de conhecimento que surge historicamente com base no desenvolvimento das relações capitalistas e com base na indústria. Eu diria que o desenvolvimento das relações capitalistas, o fato de que, com o capitalismo, a sociedade se tornou um único sistema universal, um sistema cambiante, um sistema dinâmico. O capitalismo é o primeiro sistema na história humana que tornou a humanidade um gênero efetivamente interligado. A nível internacional, a nível mundial, o gênero humano é todo interdependente, ele forma um sistema só. E, aliás, o imperialismo foi a chave, do desdobramento dessa universalização do mundo, que, não obstante, está posta e tem o seu caráter de progresso também, de um lado, O próprio colonialismo tem, de um lado, digamos assim, o seu caráter de progresso, Evidentemente que eu não estou defendendo o colonialismo, ao contrário. Mas essa universalização que a humanidade produziu, com base, inclusive, na violência, na expropriação, na exploração, ela mantém uma base hoje que é universal, que é, portanto, esse sistema único que a humanidade forma. Então, esse sistema único que gerou a necessidade do jornalismo. Por quê? Porque antes da existência desse sistema, nós tínhamos um conhecimento genérico e universal sobre o mundo. Mas tínhamos um conhecimento baseado no singular sobre a realidade imediata. Por exemplo, a realidade da nossa casa, a realidade dos nossos vizinhos, ou a realidade de um sujeito, na Idade Média, que morasse num povoado, numa vila. Ele tinha um conhecimento, como nós temos hoje na nossa casa e nos nossos vizinhos, nas nossas relações diretas, um conhecimento do mundo pela sua feição singular. Ou seja, eu vejo o mundo acontecendo e mudando na sua imediaticidade, na sua manifestação específica, na sua manifestação, digamos assim, superficial, na sua manifestação fenomênica. Eu percebo o mundo mudando à minha volta. Agora, eu não tenho uma relação baseada na singularidade com o mundo ao qual eu hoje estou ligado, que é o mundo entendido de forma internacional, de forma universal. Eu não tenho meios pessoais de me relacionar diretamente com esse mundo. E é precisamente em cima dessa necessidade que surge o jornalismo, como uma forma de conhecimento que vai cumprir um papel semelhante ao papel que cumpre a percepção individual da singularidade dos fenômenos, só que agora é como se nós nos relacionássemos com a imediaticidade do mundo, mas o nosso mundo não é mais a aldeia. O nosso mundo é uma aldeia global, o nosso mundo é a totalidade do universo humano. Então vejam que essa pré-condição histórica é essencial ao jornalismo. Era preciso que o mundo se tornasse único, interligado e dinâmico para que surgisse a necessidade de que as pessoas se relacionassem com esse mundo de alguma forma
semelhante à maneira como elas se relacionam pessoalmente com seus acontecimentos do dia a dia. Era necessário que surgisse o jornalismo. E essa necessidade veio acompanhada também de uma base material. E até pode-se dizer que, em parte, ela gerou essa base material. E essa base material é a indústria. Se não houvesse o desenvolvimento da indústria, que é a base, inclusive, da própria universalização da humanidade, o desenvolvimento capitalista, não haveria as possibilidades do jornalismo, que inicialmente surgiu como jornal, né? Na metade do século passado, os jornais com características mais ou menos modernas começam a surgir na metade do século passado. Mas hoje, o jornalismo não é mais apenas aquilo que é comunicado através dos jornais. No meu entendimento, e agora nós vamos aprofundando o conceito de jornalismo, o jornalismo é uma forma de conhecimento baseado no singular, com base na indústria, e, digamos assim, que supre uma necessidade dada pela universalização do mundo a partir do desenvolvimento capitalista, mas uma forma que está intimamente ligada a essa a força do jornalismo é precisamente a singularidade. Os professores que têm uma atividade empírica no jornalismo e tal, mesmo que não teorizem sobre o problema, eles nos ensinam na escola. Olha, ao invés de dizer que o sujeito era muito alto, diga que ele tinha 1,90 m. Eu estou me lembrando do exemplo que o Nilson Laje dá. Ao invés de dizer que o Sarney estava nervoso quando anunciou o último cruzado, diga no seu texto que suas mãos tremiam. Entende? Quer dizer, digam que ele tinha o senho carregado. Mas não escrevam o Sarney estava nervoso, porque estar nervoso, quer dizer, claro, não estou dizendo uma fórmula aqui que deva nunca se escrever isso, mas estou fazendo uma comparação relativa. Quer dizer, a singularidade, aquilo que é menos generalizante, digamos assim, é o que tem mais força no jornalismo. São as características específicas, os detalhes. Porque eu preciso montar um quadro que tenha uma certa semelhança com a minha percepção imediata das coisas que eu vejo ao meu redor. Então é daí que decorre a grandeza e a força do jornalismo. O fato de ele reproduzir coisas distantes pelo ângulo do fenômeno, ou seja, pelo ângulo da sua singularidade. Interessa, você se recorda quando os professores ensinam a fazer um lead, eles dizem o seguinte: você deve fazer o lead a partir daquilo que é mais exótico, estranho ou diferente. É um exemplo que sempre é dado, né? Desde o meu tempo. Se o sujeito matou o outro, roubou a carteira na frente da delegacia, comecem por aí. Em frente à delegacia, onde e tal, fulano e tal, roubou a carteira. Se um velho, por exemplo, de 90 anos, mata alguém, o bom jornalista, prático, começaria assim, com 90 anos de idade, né, puxando a faca, um revólver 38 e tal. Quer dizer, então, o aspecto vivo, o aspecto central do conhecimento que o jornalismo deve formular é a singularidade. É a singularidade. Então é por isso que eu conceituei o jornalismo como uma forma de conhecimento cristalizado no singular. E uma forma que surge historicamente. Que surge historicamente a partir de condições sociais, materiais e técnicas. Agora, é evidente que essa forma de conhecimento, ela recebe uma inflexão ideológica segundo a visão daquele, digamos assim, dos intermediários, dos veículos ou dos indivíduos que o reproduzem. Então, com isso, eu não estou negando que o jornalismo também trafica, ao reconstruir o mundo, também trafica uma concepção sobre o mundo. E isso é evidente, porque todo conhecimento social, o jornalismo é um conhecimento social, envolve um determinado ponto de vista sobre a história, sobre a sociedade e sobre a humanidade. E como a humanidade e a história é um processo que está em construção, naturalmente, não existe um jornalismo puramente objetivo. Ou seja, um jornalismo que seja absolutamente isento e neutro.
mas não por motivos de ordem psicológica, como dizem os manuais, né? Como diz o que é o jornalismo, o Clóvis Rossi. Né? Não é por motivos psicológicos, porque o indivíduo está de alguma forma envolvido, né? Não é por causa disso. É porque toda forma de conhecimento pressupõe também um posicionamento do sujeito diante do objeto. Essa é a razão mais profunda, porque o próprio jornalismo implica numa visão ideológica, implica num posicionamento ético e político sobre a realidade. Mas com isso nós conseguimos evitar aquele impasse tão tradicional quando se quer fazer um jornalismo, uma teoria crítica do jornalismo, criticar a dominação burguesa sobre o jornalismo, o que deve ser feito, evidentemente, né? A gente acaba caindo no extremo e dizer o seguinte, ao jornalismo objetivo, falsamente objetivo, que a burguesia faz, nós devemos fazer um jornalismo opinativo. Então, o oposto do jornalismo objetivo, entre aspas, que a burguesia faz, seria o jornalismo opinativo. Aquele jornalismo que você pega e abre assim, né? Com a crueldade que lhe caracteriza, né? Representantes da burguesia ontem reprimiram os trabalhadores, quer dizer, cheio de adjetivos, cheio de colocações universais, cheio de pressupostos éticos, né? Expostos claramente, e onde a singularidade do fato que eu estou retratando, que eu estou querendo aprender, se perde. O problema é o seguinte: quando eu vou ler uma notícia, não me interessa explicitamente, veja bem, eu estou falando de jornais diários, do jornalismo tal qual, digamos assim, o conceito de jornalismo diário, que corresponde ao jornalismo comum que nós temos aí. Eu não quero dizer que não há necessidade de um jornalismo semanal, mensário, de análise, de discussão, de propaganda política e denúncia. Claro que há necessidade disso. E a burguesia tem também vários níveis em que ela aborda a questão. Mas eu estou querendo dizer que é preciso abordar também o jornalismo diário, o chamado jornalismo objetivo, com a mesma competência, com a mesma eficácia técnica que a burguesia aborda nos seus jornais. Eu estou defendendo que é possível realizar um jornalismo, teoricamente. Claro que para isso é preciso ter o jornal na mão, é preciso ter meios para isso, mas não é impossível. Um jornalismo diário, aparentemente objetivo, como a burguesia faz, só que com outro ponto de vista. Com um ponto de vista oposto ao ponto de vista burguês. Um ponto de vista crítico sobre o regime, sobre o modo de produção, sobre o poder das classes dominantes. E eu diria o seguinte: não só é possível, como é extremamente necessário fazer isso. Se nós acharmos que nós vamos combater o poder dominante do país, combater todo o conhecimento que a burguesia produz nos seus noticiários, nos seus grandes jornais, através de pequenos jornais opinativos, onde nós, digamos assim, rotulamos com adjetivos e explicitamos os nossos pontos de vista, eu acho que nós vamos cair numa tremenda ilusão. Eu acho que é indispensável também nós pensarmos numa forma de jornalismo, que corresponda ao respeito ao leitor, à inteligência do leitor, e ao respeito à curiosidade que o próprio leitor tem de saber os fatos, que a burguesia sabe fazer. Nós podemos fazer a mesma coisa com outro enfoque, com outro ponto de vista de classe. E eu vou tentar mostrar por que nós podemos fazer isso. Vejam bem, vocês se recordam que eu falei, nas categorias do singular, do particular e do universal, havia uma inter-relação entre elas, uma inter-relação dialética, e sempre, em cada uma delas, estavam contidas as demais. Portanto, eu posso retratar um acontecimento pela via da singularidade, e subjacente a esse acontecimento, eu vou colocar uma determinada visão particular e universal do mundo. Mas vai estar subjacente, vai estar superado, ou seja, vai estar grudado na singularidade do fenômeno. Vai estar grudado na singularidade do fenômeno. Eu vou dar um exemplo, casualmente eu vinha lendo o jornal, e sobre um assunto que é, de certa forma, fácil de fazer, porque a reforma agrária, quase todo mundo, a maioria dos jornalistas apoia a reforma agrária, então fica um pouco mais fácil. É uma notícia que saiu hoje, na Zero Hora, sobre a reforma agrária. Agora fugiu. Dá uma olhadinha nessa história. Que é uma notícia
simples, né? Que sem dar opinião alguma, que no corpo do singular, respeitando as regras do jornalismo como conhecimento produzido através do singular, o repórter conseguiu dar um enfoque claramente favorável à reforma agrária, claramente contrário aos latifundiários, e sem emitir qualquer opinião explícita, sem usar qualquer adjetivo qualificativo, né, em relação aos latifundiários, se estavam com razão, sem razão, ou coisa assim. Estava logo no início. Me roubaram essa notícia, né? Estava logo no início, né? Ah, tá aqui, ó. Estava na minha frente, por isso que eu não vi, estava na primeira parte. Eu vou ler só um trechinho para vocês perceberem a caracterização que o repórter faz. É sobre um conflito que houve ontem no Congresso entre os agricultores pedindo a reforma agrária e os latifundiários da UDR, que tentaram fazer um cordão de isolamento e não deixar os agricultores tomar as galerias. Né? Então ele diz assim, ó: pela manhã, a UDR reinou absoluta nos corredores do Congresso. O presidente da entidade, no Rio Grande do Sul, Gilberto Scopel, dava entrevistas à imprensa cercado de 150 militantes gaúchos da organização, todos vestidos a caráter, bombachas, botas e lenço no pescoço. Vejam a caracterização que já vai fazendo, né, caracterização do latifúndio. Agora, vindos num voo charter especialmente fretado, é um fato objetivo. Agora, você pode botar isso ou não botar? Entende? É um fato absolutamente objetivo. Vindo num voo charter, especialmente fretado pela organização, os integrantes da gaúchos da UDR confraternizavam com seus colegas de Minas e Espírito Santo. A maioria, vejam bem, a maioria jovens, filhos de fazendeiros, usando jeans de grifes famosas, camisas polo, muitos de óculos escuros, apesar da ausência de sol no interior do Congresso. Quer dizer, está caracterizado ideologicamente, né, quem são os caras que estão lutando por interesses absolutamente privados, entende? E não tem nada aqui, não tem nenhuma apologia aqui da reforma agrária. Quer dizer, ele respeitou a sensibilidade, a inteligência e a curiosidade do que é que um leitor de jornal diário quer. Se eu vou me interessar pela opinião, eu vou ler um ensaio, eu vou ler um artigo. Agora, à medida que eu quero tomar o primeiro contato com os fatos, né, eu preciso que essa minha vontade seja respeitada. Agora, não existe uma só singularidade, esse que é o problema. Existem várias singularidades a depender da universalidade que eu construo no corpo dessa singularidade. Aqui, por exemplo, existe uma visão particular, né, sobre a UDR, que conceitua ela que não está explícito. A UDR é um movimento ultra-reacionário de latifundiários, né, e uns objetivos absolutamente privados. Isso aqui está escrito, mas não está escrito. Né? Há uma concepção universal aqui favorável à reforma agrária. E, não obstante, não tem nenhuma frase, nenhum slogan, nenhuma palavra de ordem pela reforma agrária. E, no meu entendimento, nesse nível que eu estou falando, do jornalismo diário, essa notícia é mais eficiente do que uma notícia que começasse com adjetivos. A UDR, sabidamente formada por latifundiários, né, conservadores, etc, etc, etc. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa notícia é menos eficiente, porque ela não corresponde à expectativa. Né? A expectativa que o leitor tem, que é de uma compreensão, num primeiro momento, dos fenômenos tal qual eles ocorrem. Quer dizer, isso não exclui o jornalismo de combate, o jornalismo de discussão teórica e ideológica, o jornalismo de denúncia, não exclui as outras formas. Mas o que eu quero dizer é que é preciso dar combate a esse jornalismo ao nível em que esse jornalismo, com a eficiência que esse tipo de jornalismo usa, né, para passar a sua visão de classe. E o que eu tento defender é que, teoricamente, isso é possível, se nós compreendermos corretamente o que é o jornalismo. Ou seja, que o jornalismo é uma forma de conhecimento cristalizada no singular. E que essa cristalização no singular tem leis próprias da sua manifestação. E que é possível, entendendo teoricamente o que é o jornalismo, você trabalhar numa redação de uma Zero Hora, do Jornal do Brasil, de qualquer outro jornal burguês, e você, em muitas ocasiões, em significativas ocasiões, você passar notícias como essa, que contrariam os interesses dominantes. Que tem um outro enfoque de classe. É perfeitamente possível isso. É claro que, quanto mais competente nós formos, né, ao redigir essas notícias, mais facilidade elas terão de passar pelo editor,
do nosso departamento, pelo chefe de reportagem, assim por diante. Quanto mais adjetivos, mais, digamos assim, motivos formais ele tem para dizer, não, essa sua matéria não é objetiva. Eu, por exemplo, imagino aqui o editor, não sei quem é, mas se fosse um editor conservador, ele tentou obstar essa notícia, mas não teve argumentos. E são fatos singulares, objetivos que aconteceram, está dentro da norma e da lógica do jornalismo. Então eu acho que é perfeitamente possível e necessário criar uma concepção baseada nessas premissas. Eu acredito que essas premissas que eu estou colocando fornecem os elementos básicos para que se venha a desenvolver uma teoria do jornalismo, onde a gente vai começar, inclusive, a redefinir coisas como, por exemplo, a pirâmide invertida, né? Ou o lead. Vejam bem, tinha um quadro aqui atrás. Vejam bem, o que é que a pirâmide invertida diz? A pirâmide invertida diz o seguinte: ela é uma representação gráfica de que o mais importante da notícia vem primeiro e, numa ordem decrescente de importância, vem o resto, os complementos da notícia. Eu diria assim, olha, isso pode até corresponder a uma média dos casos. Em geral, o mais importante, pode-se até admitir, vem no início. Agora, isso não nos diz nada sobre a natureza do jornalismo como forma de conhecimento. Então, no meu entendimento, a pirâmide está invertida. Por que ela está invertida? Porque se nós pensarmos a pirâmide em pé, nós podemos ter um raciocínio referente à essência do jornalismo. Qual seja, a notícia jornalística caminha, na sua formulação, do singular para o particular. Então, se eu tenho um ângulo fechado em cima, quer dizer, esse ponto é precisamente o ponto do lead, é o ponto da máxima singularidade. Quer dizer, quando eu vou formular normalmente o início de uma notícia, eu formulo aqueles aspectos que são próprios do fenômeno, diferentes de todos os outros. Eu procuro as diferenças. À medida que eu vou desenvolvendo a notícia, eu vou caminhando para uma localização desse fato num determinado terreno particular. Eu vou situar dentro de determinada conjuntura, as condições em que o fato aconteceu e tal, e vou chegar a uma base particular dessa formulação. E o universal onde vai estar? O universal não vai estar contido ali. O universal é os meus princípios, os pressupostos mais gerais. O universal vai ser, na verdade, uma continuidade pontilhada, né, dessa pirâmide. Pontilhada, porque ele vai ser subjacente. Ele vai estar subjacente à apreensão que foi feita. Mas, a rigor, a pirâmide, ela, como representação epistemológica, como representação do conhecimento que o jornalismo encerra, ela está efetivamente invertida. O conhecimento jornalístico, a notícia, caminha não do mais importante para o menos importante, porque há casos em que isso não ocorre. Mas ela é uma forma de conhecimento que caminha do singular para o particular. Porque a singularidade é a essência da notícia. Então, o lead normalmente vai estar no começo, mas inclusive isso não é obrigatório. Mas mesmo que o lead não esteja no começo, a construção da notícia como um todo é da singularidade, ou seja, do específico para uma certa generalização capaz de situar o fato no tempo e na história. Quando eu digo situar o fato socialmente na história, eu não quero dizer fazer um tratado científico de sociologia ou de história, absolutamente nada disso. É situar com outros acontecimentos, fazer relações elementares com outros acontecimentos que estão vinculados a esse acontecimento-chave, né? Então, digamos assim, se eu fosse descrever o Luciano como um fato jornalístico, né, eu partiria da definição daquilo que fosse mais característico, mais específico dele, diferente de todo mundo, né? Então eu diria assim, o Luciano é um sujeito que lê Hegel em alemão. Então com isso eu começaria a definição jornalística do Luciano. Não é verdade, né? Eu começaria um tipo de definição jornalística. Aí vocês, o cara lê Hegel em alemão. Quer dizer, esse é o fato mais singular, né? Esse é o fato mais singular. Depois eu diria, então, para outros fatos, é um sujeito interessado por tais coisas, né? Por filosofia, pretende se especializar em jornalismo, tem traços de caráter de generosidade. Então eu vou ampliando, eu vou abrindo, digamos assim, a generalidade das coisas que eu vou dizendo sobre ele. Ao final, vocês teriam uma primeira impressão muito viva sobre o Luciano, do que ele é pessoalmente e de algumas características gerais dele também, daquilo que é só dele, né? E assim que nós devemos tratar os fatos jornalísticos.
no jornalismo propriamente dito, quer dizer, no jornalismo por excelência, que eu chamo que é o jornalismo diário. E nós precisamos desenvolver uma visão teórica sólida sobre isso para poder fazer um jornalismo desse tipo. Porque, normalmente, um pouco pela ideologia dominante, né, na pequena burguesia, que é uma ideologia de conciliação de classe, uma ideologia de capitulação diante da opressão, mas um pouco por fragilidade teórica, nós saímos da faculdade, vamos trabalhar nos jornais, e nós acabamos reproduzindo a ideologia burguesa com a mesma ingenuidade, com a mesma naturalidade que nós compramos cigarro no bar da esquina. Nós fazemos isso sem querer, até porque quando queremos não temos uma base teórica para compreender quais as leis que eu preciso, digamos assim, reconhecer e aplicar para fazer uma notícia jornalística, objetiva, a partir de outro enfoque político-ideológico. Eu defendo que esse enfoque é possível e é necessário de ser feito. Eu acho que com isso eu fiz uma introdução aí para a gente começar a conversar. Está aberto para o debate, quem tiver perguntas eu vou anotando. Eu acho que tem várias formas da opinião se manifestar. A maneira fundamental nesse jornal, se é um jornal diário que nós temos, essa opinião vai estar subjacente, quer dizer, vai ser construída na própria singularidade dos fatos relatados. Ela não vai ser um período que se agrega, ou que se coloca antes de cada fato, ou que se mistura heterogeneamente com esse fato. Né? A opinião ela vai se manifestar através de uma perspectiva na apreensão da singularidade. Ou seja, as nossas notícias do nosso jornal seriam todas tentando dar esse enfoque daqui para melhor, esse enfoque que o jornalista deu, do JB aqui, né, da agência JB, deu para esse evento. Então a opinião está presente, né? Está presente como ponto de vista, como ângulo de abordagem, como pressuposto, mas ela se apresenta concretamente na notícia, especificamente respeitando as leis da singularidade que caracteriza o jornalismo. É difícil de fazer isso, não é fácil, porque para fazer isso nós temos que raciocinar contrariamente à ideologia que nós temos, que é a ideologia do senso comum. Então é todo um processo de aprendizagem prática e teórica, principalmente teórica. Quer dizer, a base do processo tem que ser uma aprendizagem teórica do que é o jornalismo, do que é a sociedade, para que nós em cada notícia possamos exercitar, respeitando a singularidade do jornalismo, digamos assim, exercitar um ponto de vista crítico. No caso, se formos críticos, né, em relação ao jornal. Agora, a opinião, claro, no jornal, pode estar no editorial, acho que deve estar. Comentário. Acho que comentários, artigos, isso aí está, mas eu acho que o dominante no jornal diário, por exemplo, seria as notícias, o enfoque vivo e singular das notícias. Eu acho, claro que aí eu acho que tem, digamos assim, teria espaço para vários tipos de jornalismo, né? Então eu vou tentar pegar uma média, assim, uma média que pode ficar um pouco aparentemente rígida, assim, mas é só a média, né? Eu acho, por exemplo, que tem que tratar a polícia no jornal. Se nós fôssemos fazer um jornal, teria que tratar a polícia, teria que tratar esporte, né? Acho que teria que tratar, via de regra, o conjunto dos assuntos que são tratados hoje pelos jornais diários. Agora, acho que o enfoque, por exemplo, e até o espaço, seria diferente. Por exemplo, eu acho que, normalmente, os jornais dão muito espaço para o esporte. Agora, eu não acho que deve eliminar o esporte. Agora, veja bem, se eu fosse fazer um jornal, isso implica já num dispêndio de meios que eu não posso dar 50% do jornal para o esporte. É verdade, reduziu bastante. Aliás, é significativa essa redução, né, nesse período, né? Eu acho que a polícia, por exemplo, teria que ser tratada de outra forma completamente diferente. Agora, acho que são fatos jornalísticos, fatos de polícia, assim, da maior importância. Às vezes, você consegue pegar algumas notícias e vê bem, quando eu falo assim de outra forma, não quer dizer a favor do bandido, né? Não quer dizer a favor do bandido, mas de uma maneira que faça o sujeito que lê compreender que aquilo faz parte de uma estrutura social, que aquilo está ligado a uma realidade mais ampla, né? E não de que aquele sujeito é um monstro diferente de todo mundo, diferente dele, né? Que não quis estudar e tal, e que foi roubar porque é ruim. Às vezes a gente vê até notícia assim, não, a mãe do sujeito aparece dizendo, não, mas eu sempre ensinei ele que nunca quis, daí ele foi para o roubo, etc, tentando caracterizar o sujeito como um desvio, né? Que se explicaria por caminhos estritamente psiquiátricos ou psicológicos.
Então, eu acho que teria que dar uma importância para a polícia. Né? Qual é o outro aspecto que colocou? Bom, eu acho que a reportagem é uma forma especial de jornalismo onde a particularidade adquire uma relativa autonomia. Essa é a conceituação teórica que eu dou para a reportagem. Então eu acho, por exemplo, que a reportagem cumpre uma função paralela no jornalismo. Acho que é inviável um jornal só com reportagem. Entende? Eu acho que, quer dizer, a notícia é, por excelência, matéria-prima do jornal diário. Não quer dizer que tu não possa fazer um jornal para uma determinada área baseado em reportagem. Agora, se tu pensar na totalidade, assim, das notícias, eu acho que dos jornais, eu acho que grande parte, a maior parte, tem que ser notícias mesmo. Acho que todo jornal deve dar um espaço para reportagem, entendendo que a reportagem é uma forma de apanhar certas coisas que a notícia não consegue apanhar, que é exatamente esse quadro, digamos assim, da particularidade. Né? Você tem na notícia, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, assim, que eu acho que está no limite do jornalismo com a literatura, né? A Sangue Frio, do Truman Capote. A Sangue Frio, o Truman Capote levou vários anos escrevendo. São dois sujeitos que chacinaram uma família inteira nos Estados Unidos. Então ele monta, desde o começo, todos os acontecimentos, desde a infância dos assassinos. Então você fica com conhecimento sobre a sociedade americana, né, sobre a classe média americana, sobre a classe média baixa americana, da onde vieram os assassinos, e sobre a classe média média, que eram as vítimas, que é um conhecimento que a rigor não é jornalístico. É um conhecimento que só a arte poderia te dar. Por quê? Porque envolve uma forma de particularidade na apreensão. Não é só, digamos assim, a particularidade não aparece só subjacente ao singular. Ela se apresenta também com uma certa autonomia. Eu acho que essa é a essência da reportagem. Uma certa autonomia do caráter de conjunto, da totalidade da coisa. Né? Que passa um conhecimento diferente do conhecimento singular. Eu vejo, teoricamente, por aí o papel da reportagem. Não seria uma forma mais suave. Eu acho que seria uma forma, na minha opinião, mais radical de confronto. Porque esse terreno do jornalismo diário, né, do grande jornalismo, é um terreno que, via de regra, nós não nos enfrentamos com as classes dominantes. É um terreno que nós deixamos livre. Que nós vamos, então, eu não estou dizendo que isso exclui jornais, como existia o Movimento, como o Nacional, que eu não tenho lido, né? Não exclui. Agora, o que eu quero dizer é que também nós precisamos pensar no enfrentamento também ao nível, digamos assim, de generalidade, né? E de forma de conhecimento que os grandes jornais e as rádios e as TVs colocam para nós. Isso implica tanto em agir dentro dos jornais, fazer um exercício crítico, fazer um exercício de luta, de imposição, né? Dentro dos jornais, como fazer uns jornais diários, por que não? Por que hoje, por exemplo, 5 grandes sindicatos em São Paulo não podem bancar um jornal diário? Pode. Falta viabilizar condições políticas para isso. Agora você pega os metalúrgicos de São Paulo, por exemplo, mais os bancários e mais uns 3 ou 4 sindicatos, são potências econômicas que podem perfeitamente patrocinar um jornal diário em São Paulo. Então esse jornal diário, ele teria que concorrer com o JB, com a Folha de São Paulo. Entende? Mas não é por ser suave, é para concorrer com a eficácia. Eu acho que ele vai ter efeitos mais radicais. Porque o sujeito que quer, senão vai acontecer o seguinte, o sujeito vai ler o jornal, simpatiza com o jornal que é crítico, o semanário, mas na hora de saber as notícias diárias, ele vai no jornal. Então, na verdade, ele faz já elementarmente a cabeça dele nas notícias diárias e depois recebe uma análise, né, que se choca com aquelas informações, aquela abordagem que ele recebeu pela dose diária de informação. Então seria uma ideia de confrontar também nesse nível, por uma questão de que se trata efetivamente de uma realidade, não é por uma questão tática. Digamos assim, é também por uma questão tática. É compreender que se trata de uma forma de conhecimento que deve ser respeitada na sua legalidade própria, na sua legalidade no sentido teórico, né? Na sua realidade própria. Porque a burguesia aprendeu a fazer empiricamente, ela não tem teoria. E ela faz esse jornal. E faz a cabeça de milhões de pessoas através desse tipo de jornal. Então, não só por tática, porque nós precisamos compreender e ser eficientes também nessa forma de conhecimento que é encarnado pelo jornal diário. Isso não exclui todas as outras iniciativas do jornal de bairro, de fábrica,
semanário, de análise, de propaganda, de agitação, o panfleto, não exclui nada disso. Mas é um complemento num terreno em que a burguesia deita e rola, entende? Não há visão discordante. Às vezes, 10%, uma notícia num jornal sai com uma visão que a rigor contraria os interesses dominantes e tal. Então é possível aprofundar essa contradição dentro dos jornais, sem ter ilusão que você vai inverter ideologicamente os jornais. Mas você vai lançar uma contradição mais viva dentro do jornal. E tentando tomar iniciativas, eu acho que a médio e longo prazo é necessário, no sentido de construir jornais diários também, com outro ponto de vista, com um ponto de vista crítico em relação ao sistema. Eu acho que se nós não fizermos isso, é difícil disputar, digamos assim, a hegemonia ideológica, né? Muito difícil. Eu concordo contigo, acho que agora, o ponto de partida não vai ser diferente disso. Quer dizer, agora, veja bem, você pode lançar uma discussão, e até através de entidades de classe, de jornalistas, etc., você pode lançar, digamos assim, até um caldo de cultura, né, que conseguem que essas atitudes individuais adquiram uma base teórica que elas não têm. Então, acho que esse seria um passo elementar necessário. Que realmente a maioria das pessoas hoje se considera, dos jornalistas, se considera de esquerda, simpatizantes, pelo menos genericamente, do socialismo, ou críticos do capitalismo, porque para ser crítico do capitalismo não precisa muito, né? Quer dizer, o negócio está aí, né? Então, quer dizer, essas pessoas, na maioria das vezes, elas, sem repressão do editor, elas fazem matérias que se encaixam de forma conservadora na reprodução da ideologia. E normalmente não é repressão. É porque elas não conseguem pensar de modo diferente. Quando elas têm que seguir as regras do jornalismo, elas acabam fazendo a notícia sob o viés da ideologia burguesa. Porque não tem uma visão teórica capaz de construir de outra forma. Então, se nós desenvolvermos essa visão, né, quer dizer, que o que eu estou tentando oferecer é, na minha opinião, um ponto de partida para esse debate, mas se nós criarmos essa visão, esse acúmulo teórico, nós vamos criar as condições elementares para começar esse processo. Que eu espero que tenha um dia o desdobramento no sentido de nós tenhamos também jornais. Agora, eu não acho que nós vamos conseguir a hegemonia ideológica na sociedade. Acho que não. Eu acho que nós temos que disputar a hegemonia, enfraquecer a hegemonia burguesa, para que a ruptura revolucionária seja possível. Senão... Então, como as duas são utopias, e as duas são coisas desejáveis, mas que precisam de um certo processo para se conseguir, é que eu pensei que essa relação utópica tem uma variável aí fundamental, e essa variável, como bem colocou o colega aqui, está dada pela política, está dada pelas relações de poder. Agora, nós como comunicadores, o que podemos fazer sobre essas relações de poder? Nós aqui nesta sala, o que vamos a mudar? Será que vamos a mudar alguma coisa? Será que no dia a dia, quando vemos as grandes tranças dos políticos, e quando vemos que o ministro fala que não vai ter congelamento, mas tem congelamento, será que nós temos alguma possibilidade de mudar alguma coisa? Eu acho que sim. Historicamente acho que está demonstrado que a sociedade civil tem espaços. Tem que saber aproveitar esses espaços. O colega já colocou para vocês, mais ou menos historicamente, qual é a situação em que explica e por que não se faz uma reforma agrária. Isso evidentemente tem seu marco histórico no desenvolvimento do capitalismo, tem seu marco histórico no desenvolvimento da indústria, tem seu marco histórico enquanto o campo está subvencionando o projeto industrial, o projeto desenvolvimentista do capital. E tem também sua história nas escolas de comunicação. Será que é casualidade que as escolas de comunicação estão preocupadas só por formar jornalistas, publicistas, relacionistas públicos? Será
será casualidade que nas escolas de comunicações se fale para os alunos, quando vocês cheguem a uma empresa, quando vocês cheguem a outra empresa? Eu acho que não é casual. Se nós analisarmos o desenvolvimento da comunicação, vamos encontrar que as ligações se dão perfeitamente. Temos dois aspectos aí para ver. Por um lado, todo aquilo que está vinculado com os meios de difusão, que para mim não seriam de comunicação, dado que a comunicação precisa de um processo que os meios não, por sua característica e por estar num sistema capitalista, não conseguem. Estão os meios de difusão, por uma parte, e por outra parte, os meios de relacionamento humano, de interação mais pessoal. Dentro dos meios, como bem falou o colega, temos em nossa atual estrutura empresas. Empresas que, logicamente, para se poder reproduzir, para poder sobreviver, tem que obter lucro. Então, em última instância, as empresas vão a responder ao lucro, vão a responder à economia, vão a responder ao mercado. Não é por aí, então, que nós vamos a esperar que alguma coisa mude. Pelas relações interpessoais, se pensamos no campo e pensamos nas agências, nas instituições que estão trabalhando, se pensamos, por exemplo, que temos algumas vinculadas ao Estado, como é a extensão rural, e se é certo que o Estado é um aparato que controla a sociedade, no sentido de que tem um projeto político, e se nós analisamos o que foi feito até agora pela extensão rural, dificilmente vamos a dizer que a extensão rural trabalhou mal ou que não deu certo. Eu discordo com essa posição. Eu acho que a extensão rural trabalhou bem e deu certo. Mas por quê? Porque trabalhou para o capital. E desde essa perspectiva, isso bem. Desde essa perspectiva temos determinadas culturas que entram e arrasam com tudo, deterioram tudo. Temos um pequeno produtor que não consegue manter sua terra. Temos a grande empresa de agroquímicos, fertilizantes, sementes, geralmente vinculada com empresas multinacionais que entram no campo sem problemas, têm a porta aberta pelo próprio Estado, pelas próprias agências de mudança. Então, por aí, por esses aparatos, não, acho que não vamos a chegar tampouco. E volta a pergunta. Mas nós, estudantes de comunicação, o que vamos a fazer? Voltemos a nossa currícula e voltemos a nossa vida cotidiana como estudantes, como formandos. Eu acho que a forma de fazer algo passa fundamentalmente pelo compromisso. Mas é um compromisso muito difícil, um compromisso que tem que ter em conta que, se nós queremos mudar alguma coisa, primeiro temos que conhecer. Isso implica um grande esforço. Todo mundo critica a educação, todo mundo procura análises críticas, posturas críticas, mas na hora de fazer alguma coisa, tanto os professores ficam na sua casa sem atualizar-se, sem tentar ver que interessa ao estudante, mas também o estudante, e eu estou falando porque eu fui estudante faz pouco tempo e sigo como estudante agora na pós-graduação. Nós fazemos pouco esforço, nós cobramos muito pouco, e assim não vai mudar nada. Assim vamos continuar em um ciclo de reproduzir profissionais que vão a ir para essas empresas, que não vão a questionar nada, mas que vão a voltar para casa e vão a falar aí em uma espécie de consumo secreto de que o mundo está ruim. Isto que para alguns pode ser uma questão moralista, eu acho que não, acho que tem uma transcendência maior. Se nós pensamos que a educação pública é paga pela sociedade, se nós pensamos que a sociedade
está composta no Brasil por 2/3 partes que não chega a ter o mínimo para subsistir dignamente, deixa de ser uma questão de moral e passa a ser uma questão de compromisso social. Esse é um espaço, então. A universidade é um espaço. Eu acho que nós temos a oportunidade. E o negócio não é muito complexo, não. É simplesmente cobrar a quem está retirando do Estado um salário, que é o professor, cobrar para que ele trabalhe bem, para que ele se esforce, para que ele se atualize, para que ele seja crítico. E por outra parte, nós, como estudantes, fazer o esforço para ter um nível o suficientemente significativo para que essa cobrança com o professor tenha sentido e tenha coerência. Esse é um aspecto. Um segundo aspecto, onde eu acho que a comunicação e a reforma agrária têm alguma coisa a ver, passa pelos movimentos sociais. Nós que estamos morando na cidade, temos, lamentavelmente, o costume de pensar tudo como sujeitos urbanos. Se vocês pegam na literatura o trabalho de Sousa Martins sobre expropriação e violência, vão ver que já ele aí fala que nós, como urbanos, poucas vezes, ouvimos como se deviera ao homem do campo, ao cara que está lutando pela terra. E acho que por aí também, para aqueles profissionais que estão trabalhando em meios que são empresas, existe a possibilidade. Ainda controlada e condicionada pela empresa, mas existe a possibilidade, pelo menos, de colocar as coisas como o homem de campo ou como o cara que está lutando pela terra siente. Eu acho que, se nós pensamos nos movimentos sociais, uma questão para nós, que estamos preocupados com a comunicação, está vinculada também com a ideia de inovar canais de comunicação. Esse é também um ponto crítico, e nós que estamos em comunicação temos que dar resposta. O que significa inovar canais? Inovar canais significa procurar formas, modos, meios de desestruturar o poder. Eu vou dar exemplos. Em meu país, por exemplo, as madres de Praça de Maio. Essa é uma inovação. Essa é uma inovação que desestrutura o poder. Sem infraestrutura, sem poder econômico, mas com a força da razão e com a inventiva, a inteligência suficiente para quebrar o poder onde ele não tem defesa. E essas possibilidades existem, estão. Tem mais exemplos. Os professores que estão agora em greve, professores estaduais aqui, eles, com o simples símbolo do sínodo, com o simples símbolo do sínodo, assim como a população de Santiago de Chile saía à rua com as panelas a golpear, eles também estão inovando o canal, eles também estão sendo escutados, estão fazendo alguma coisa para chamar a atenção. Isso que parece muito simples, que coisa da vida cotidiana que a vezes passa pela esquina e não percebemos, são as coisas que fazem, muitas vezes, pressões muito maiores que o que faz um jornal, por exemplo. Então, eu acho que nós temos espaços, mas esses espaços estão condicionados fundamentalmente pelo compromisso. E eu acho que vocês reunidos aqui, tentando fazer alguma coisa, têm nas suas próprias mãos a possibilidade de materializar esse compromisso. Esse é simplesmente a minha mensagem. Como de qualquer meio, é que são empresas. Então,
eu comparto contigo a questão do compromisso. Eu estive colocando aqui a questão de fazer uma opção. Agora, é que ser o suficientemente inteligente para que essa opção te permita a ti continuar no trabalho. Porque de nada sirve, por exemplo, fazer uma opção, chegar ao meio e na primeira oportunidade que tu tens de dizer alguma coisa, realmente colocar tudo o que tu estás pensando nesse momento, sem prever que tudo o que tu estás falando está sendo controlado. Então, tem uma dicotomia aí, uma contradição que é muito difícil de resolver. Alguns intransigentes, tá, vocês entendem aí, acham que o negócio é não ceder. Tu tens tua posição e se o meio quer que tu trabalhes, que te respeite. O problema é que no capitalismo a grande competência de profissionais faz com que o meio não se preocupe por ti. Ou seja, se tu és um cara que para o meio não convém, porque és um radical, por exemplo, tu vai trabalhar uma semana. É uma posição, é uma alternativa. Outra alternativa seria tentar fazer pequenas mudanças. Por exemplo, se tu tens um programa de rádio e tu não podes dizer no programa de rádio que o latifundista X, que é quem está pagando o espaço que tu estás ocupando, é um filho da puta, tu não podes dizer isso. Mas talvez tu podes pegar os pequenos minifundiários que estão, como falou o colega, dando mão de obra barata para ele, e fazer um trabalho, por exemplo, talvez de entrevista, de relevamento de opiniões, começar a colocar a outra cara, começar a colocar no ar. Mas sempre tendo em conta que tem um limite. E o limite qual é? A empresa. Ou seja, nós não podemos pensar aqui na utopia de achar que o negócio é tão simples como fazer uma opção. É fazer a opção, por uma parte, mas é ter em conta que flexibilidade temos nos meios para nos mover de uma determinada forma. Não sei se a pergunta contesta alguma coisa de tu interesse. Com respeito a por que a Revolução Burguesa não se ha dado uma reforma agrária. Acho que primeiro temos que pensar que a história, se bem tem fatos que se vão repetindo, não é uma fórmula onde se tem um determinado movimento e esse movimento é burguês, vai ter todo um desencadenante de fatos produto disso. Não existe essa unicausalidade, essa linealidade para pensar a história. Primeira coisa. A segunda coisa que nós temos que pensar é que, como a forma do capital atualmente tem seu poder na indústria e no próprio capital financeiro, e o produtor, o latifundiário mesmo, ele está nessa relação de poder, está perdendo. É lógico também pensar, em termos do capital, que ele faça até o último para manter isso. Outra coisa que nós podemos pensar, como colocou a Globo no mês de agosto do ano passado, é que se se faz uma reforma agrária, por que não pensar em uma reforma urbana? Por que não o operário questionar ao patrão na indústria e colocar que ele também tem o direito de participar nessa empresa? Por supuesto que a Globo colocava de forma de não describiendo e denunciando a favor de aquele que não tem o capital. Ele lo hacía para denunciar a favor de aquele que tem o capital. Mas eu acho que por aí é que nós podemos ter explicações de por que essa reforma agrária não avança. Então, me parece
quero colocar umas coisas nesse sentido. É o seguinte, todo mundo conhece, todo mundo já viu o mapa dos Estados Unidos. Então, vocês tentam se lembrar que o mapa dos Estados Unidos é exato, tem 50 estados, tem 51, se o Porto Rico mais o Havaí dá 52 estados, mas no continente dá 50 estados. E aqueles estados são linhas retas, tá? Horizontais e verticais. Vocês nunca notaram isso? Bom, por quê? Porque em 1840, os Estados Unidos, quando em 1790, depois mais na corrida da Califórnia, 1820 e 40, quando foi a corrida para o oeste, que aconteceu a primeira reforma agrária espontânea do mundo, ou seja, porque as terras não eram apropriadas, eram terras de ninguém. E aquelas linhas ali permitiam a demarcação exata, ou seja, o lote do João da Silva ia ter 15 graus da longitude, da altitude desse grau aqui, da longitude grande. Então, aquelas linhas que marcaram os Estados Unidos, a formação dos estados, foram exatamente para marcar a demarcação de terras. Bom, nos Estados Unidos, com isso, o que aconteceu? O capitalismo norte-americano não nasceu em Nova York, não nasceu na Califórnia, no oeste, nem no oeste. Nasceu aonde? No interior dos Estados Unidos, no minifúndio. Após o capitalismo estar consolidado no minifúndio, ele se transferiu e se formaram as grandes cidades. E se tornou o país hoje, que é um país mais capitalista, mais avançado, o capitalismo mais rico, mais avançado, mas que, agora fazer aquela ligação com o Brasil, não tem é um capitalismo que não tem aquela desigualdade assim astronômica como está formado o capitalismo no Brasil hoje. Bom, a Revolução de 30 foi o marco da Revolução Burguesa no Brasil. Quando esse professor ele escreveu isso, ele deve ter esquecido o seguinte dado, que hoje no Brasil o capitalismo está consolidado, está monolítico. Por exemplo, o Bradesco é um banco, ele tem terras na Amazônia, é um latifúndio. Ele tem interesses na indústria da informática, é um industrial, e tem interesses, que é o pivô, que é no banco, no sistema financeiro. Então, esse capitalismo monolítico, monopólio, e tendendo para um oligopólio, para a centralização, porque o capital é acumulação, concentração e centralização, que é a última etapa, se dá hoje no Brasil, dessa forma. Portanto, se a imprensa, eu não acredito que a imprensa hoje vai assumir a luta pela reforma agrária. Eu não acredito que a reforma agrária no Brasil seja pela viabilização do mercado interno, como falou. Eu também achava um tempo isso aí. Tanto reforma agrária, o cara ia ter um trator, ia ter comprar um carro, ia comprar um rádio, enfim, aumentar o mercado interno. Ocorre o seguinte, que como está consolidado, o capitalismo exige altas taxas de acumulação, altas taxas de lucro. Isso necessariamente precisa, basicamente, mão de obra barata e abundante. Tá? Isso não é vontade dos empresários, não é vontade do dono da Ford, é própria dinâmica do capital. O capital tem sua própria dinâmica própria, que deve ser pela dinâmica da acumulação. Não é vontade dos empresários, dos donos, dos capitalistas, não, nós temos que empregar as pessoas com salário de fome para nós ficar. Não é isso aí. Eles nem estabelecem preço. Quem estabelece preço dos próprios produtos é a própria dinâmica, não são os donos das mercadorias. Entende? Então, eu acho que uma reforma agrária no Brasil, que está sendo levantada hoje através do Plano Nacional de Reforma Agrária, é muito mais para desafogar focos de tensão, muito mais para um estado de transição do regime militar, do civilista, a nova república, para dar satisfação à sociedade. Nós vamos fazer a reforma agrária, a urbana, como todo mundo na nova república dizia, satisfação, né? E a Constituição está dizendo que não vão dar satisfação para ninguém, muito para desafogar focos de tensão e para dar algum fôlego por um certo momento. A reforma agrária no Brasil hoje não sai com esse governo. Tem que ser um governo revolucionário, tem que ser um governo muito mais 500 mil quilômetros da luz, progressista do que esse aí. Em 81, surgiu em Porto Alegre o boletim informativo da campanha de solidariedade aos agricultores sem terra, Rudas Andrade, que é a Rua da Praia, papapau, sem terra. Boletim informativo. Eu tenho o número 2 aqui, tenho o número 15, tem mais em casa, tem quase todos, não tem o número 1. Bom, esse foi o veículo de comunicação
que quando o pessoal que é do Sul sabe, quando estourou a encruzilhada Natalino, Rona Alta, né? Foi em 81, que encontraram para mostrar para a sociedade o que estava acontecendo. Era um boletim, ó, mimeografado, remetido a todos os jornais do interior do estado, todos os jornais de Porto Alegre e também para faculdades, para instituições de ensino, outras instituições de ensino, para conselhos de classe, ordens de classe. Esse é o veículo aqui, mimeografado. A imprensa nunca apoiou, nunca deu um respaldo. Porque a imprensa, a Zero Hora, a RBS, a Globo, são grupos econômicos com interesses até no latifúndio, tem interesse da produção de sapatos, tem interesse em qualquer produção de mercadorias na sociedade capitalista. Então não é essa imprensa, não são esses canais de comunicação que vão batalhar por um processo que eu estou dizendo de inverter o processo de expropriação dos trabalhadores, porque a mão de obra livre para escolher o patrão, a mão de obra barata e abundante é vital, é crucial para o capital. Hoje no Brasil não existe mais espaço para uma reforma agrária burguesa, não existe mais, não existe. Isso aí é para enganar, é um engodo. Tá? Vai sair um dia a reforma agrária no Brasil, mas com sangue, como está acontecendo, assassinato diariamente, as pessoas se matam no campo. Isso não é reforma agrária burguesa. Burguesa seria para viabilizar o capitalismo. Eu pergunto, o capitalismo não está viabilizado? Mas claro que está viabilizado, o capitalismo é isso que existe. Como é que vão viabilizar ainda mais o capitalismo? Para que mercado interno? Existe mercado interno? Claro que existe. Está aí o mercado interno. Agora, para que aumentar mais o mercado interno? Entende? Não, porque o preço de aumentar o mercado interno, o preço é maior do que o preço de continuar obrigando essas grandes camadas de populações rurais para virem trabalhar com salário de fome e miséria, que é o menor salário do mundo, que é o grande paraíso das multinacionais. Não é de graça que o Brasil é um paraíso das multinacionais. Por quê? Porque é um país tropical? Não, porque tem a mão de obra mais barata do mundo. Nem na Malásia. A Malásia tem um salário mais alto, o Paraguai tem um salário mais alto, a Bolívia tem um salário mais alto. Quer dizer que não tem como um capitalista não ser rico no Brasil, não acumular. Não existe isso aí. Qualquer pessoa que tem um pouco de dinheiro e quer ficar rico, só tem uma forma: empregar gente. E com esse salário que está aí, tu tendo à disposição 240 horas, homem, um empregador, um empregado, à tua disposição, por 1.600 cruzados, tu não tem como ficar rico. Entende? Então, é da forma como está consolidado, como se formou e como está formado, está monolítico a capital no Brasil. Não existe brechas para uma reforma agrária burguesa, porque a profissão burguesa já aconteceu há muito tempo, e ela está no poder há muito tempo. Tem um componente automático do sistema. Mas se tu pergunta, não seria mais fácil importar alimentos dos outros países? Estavam sobrando alimentos. Porque veja, a reforma agrária, tu fazendo a reforma agrária, o que tu faz? Tu tem um empregado a menos para o capital, tu tem 2 empregados a menos, com os filhos tu tem 4 a menos. O principal componente na economia capitalista, eu insisto, é o salário, é a mão de obra. Só a mão de obra viva, trabalhador, produz valor. Não é uma máquina que produz valor. É força de trabalho vivo. Tu tem que ter à tua disposição. Quais são os grandes problemas hoje nos países, como no caso dos Estados Unidos, os países mais avançados, só fazer uma comparação, é que pela tal acumulação do capital que tem esses países, quem produz mesmo os produtos são máquinas, né? a tecnologia, né? A composição orgânica é superior, existe muito mais máquinas produzindo mercadorias do que a presença de mão de obra. A relação de salários em relação às máquinas são ínfimos. Então existe um desemprego, que é coberto para não ter tensões para o desemprego. Muito bem. Mas isso aí produz pouco valor, porque as máquinas em si, um trator, não produz valor. Sofre um processo de desgaste. Não? Só produz valor a força de trabalho viva, no momento exato, trabalhando, pegando uma enxada, trabalhando. Isso produz valor. Um trator não produz valor. Um
trator sozinho não produz. Né? Então, o que significa? Que o valor, os grandes valores da humanidade estão sendo produzidos aonde? Aonde a força de trabalho viva atua. Não é a tecnologia que atua. É no Brasil, é na América Latina, é na Malásia. Bom, é só pegar um exemplo. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, tu vai em Nova York, numa loja em Nova York, tu compra uma camisa, tu compra uma bolsa, tu compra rádios. Não, americano. Não, tu compra de Taiwan, né? Hong Kong, tu compra da Coreia. Não é nada americano. É difícil encontrar uma coisa americana. Talvez uma roupa. Nada americano. Tudo importado. Por quê? Porque nesses países, Taiwan, Coreia, Hong Kong, então, é tanta mão de obra ali, barata também, que eles produzem tão barato o produto que consegue exportar para os próprios Estados Unidos, para Nova York. E os Estados Unidos não gastam em fazer sacolinhas, fazer radinhos. Eles fazem grandes lances, né? Fazem exploração espacial, fazem informática, né? Tecnologia altamente sofisticada. Aí que precisa mais do trabalho humano. Né? Então é isso. O valor mesmo, as grandes mercadorias estão sendo produzidas na América Latina, porque tem uma mão de obra forte e abundante. Aproveitamos, 100% aproveitamos. É interessante. O seguinte, eu acho que até uns anos atrás eu também acreditava nisso, mas agora eu mudei. Não é que estou certo ou errado, mas pelo menos tenho uma ideia diferente. Seguinte, eu não acredito em rádio clandestino. Eu não acredito em televisão clandestina. Acho que é uma bobagem. Tu botar uma televisão clandestina aí num raio de 500 metros, o Roberto Marinho vai morrer de riso, né? Vai rir de mim, né, mas é claro, entende? Ou, por exemplo, eu não acredito, porque apesar que foi a única coisa que puderam fazer foi isso aqui. Mas eu acredito que isso aqui não tem impacto. Eu acredito o seguinte, é terminar realmente o monopólio da informação no Brasil. Terminar com, por exemplo, com a condição que o senhor Roberto Marinho seja dono e seja a voz e seja a pessoa que decida que 50 milhões de brasileiros vão ver e vão ouvir. Isso aí. Agora, na prática, por exemplo, o Brasil é capitalista e não vai passar na Constituinte a questão, é iniciativa privada, ela é intocável, isso aí não adianta, não vamos se iludir com essa Constituinte que está aí, não adianta, vai continuar a mesma coisa. Bom, como é que pode ser na prática? Um dia eu estava vendo que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo tem quase 200 mil filiados, 150, 200 mil, e cada um paga uma mensalidade lá de não sei de quanto, né? Digamos assim, de 1.000 cruzados, suas próprias rádios, não tem seus próprios canais de televisão. Eu acho o seguinte, não é porque não são incompetentes, não querem, eu tenho a impressão que agora, tudo está acontecendo agora, é um momento no Brasil, que as pessoas talvez, na sequência, com tanta discussão e com tanta contradição, vão acordar, vão perceber da necessidade de fazer de categorias, de classes, de categorias profissionais, ter seus próprios veículos de comunicação. Eu acho que é fundamental. Se o capital tem, tudo bem. Então, os sindicatos, que é a força de trabalho assalariada, organizada, também vai ter. Pronto. O seu próprio canal. Não é impossível. Entende? Não, porque eu acho o seguinte, como é que pela própria praticidade, porque é o seguinte, tu põe uma televisão clandestina aí, tu vai atingir o quê? Eficiência. Porque se é uma clandestina que tem uma audiência de 50 milhões de brasileiros, tudo bem, aí eu acredito. Agora uma clandestina que tenha 5 UG aí assistam aí, né? Só os 5 ali que fizeram, você entende, né? Acho que é uma eficiência. É? Tudo bem, mas na Nicarágua, na América Central, não tinha um monopólio como a Rede Globo, montado e consolidado durante 20 anos. Está entendendo? Eu quero dizer o seguinte, se tu conseguir montar, se algum grupo de pessoas montar um canal de televisão no Brasil que atinja 40 milhões de pessoas, ótimo. Só que isso é impossível. Entende? Porque a América Central permitiu esse tipo de coisa, permitiu, porque tinha 2 rádios, Manaus tinha 2, 3 rádios.
Entende? Porto Alegre tem o quê? Tem 40. São Paulo tem um pandemônio de rádio. Entende? Então tu não tem, quer dizer, clandestino tu tem que ver, é o alcance, eu digo a eficiência, tu realmente chegar na pessoa, tu entende? Por exemplo, os partidos na Europa, os partidos comunistas franceses não têm um próprio jornal? Tem um jornal. No Humanité tem um jornal. Né? Se um outro partido quer lançar um jornal, tem um jornal. Entende? Um jornal diário, grande, de circulação internacional. Entende? Quer dizer que, eu não acredito, eu acho que isso aí é o seguinte, eu acho que foi meio idílico, isso aí é muito bucólico, entende? É uma coisa muito bonita, entende? Só que na prática o capital não brinca em serviço. Portanto, quem quer se contrapor ao capital não pode também brincar em serviço. Então pode brincar de uma radiozinha clandestina, um jornalzinho clandestino, entende? Uma televisão clandestina. Acho que tudo bem, é bonitinho isso daí. Só que te pergunto, daí tu acha que será que as pessoas vão... Né? Agora, é uma mudança de relação de poder, realmente, de propriedade, né? É o que eu penso, né? É o que eu penso. Mas não politicamente, sim, eficiente. Agora, tem a impressão seguinte, que porque eu digo isso, o movimento sindical no Brasil parece que não acordou para isso. Porque os veículos de comunicação são importantes, altamente importantes, numa estrutura, numa sociedade como a nossa. É fundamental. Por quem dirige mesmo, na nossa opinião, é a Globo. Tá? E agora, Manchete, em segundo. Mas ainda é a Globo. E a Manchete está conseguindo fazer ombro, né? Tentando equilibrar. Bandeirantes não acredito muito, mas meio sempre mal das pernas e tal, aquela coisa. Agora, veja só o seguinte, o movimento sindical também politicamente, ele também está atrasado. E se tu pensar assim, pô, tu vai botar agora uma rede nacional de televisão, de propriedade do sindicato, veja só o seguinte, qual é o entendimento do sindicato que tem hoje no Brasil? Só salários, ou seja, a luta é essencialmente pelo preço do trabalho. Só isso que eles brigam. Da mesma maneira que a dona de casa briga lá no supermercado com o açougueiro, a carne está muito cara, tem que baixar, o sindicato diz assim, não, o preço da nossa força de trabalho está muito baixo, temos que aumentar. Nunca foi posto em questão a relação de propriedade. Diz assim, não, a nossa força de trabalho não pode ser explorada, tem que acabar com essa história de vocês comprarem a nossa força de trabalho. Entende? Isso é um salto fundamental, importante, altamente progressista. No momento que tu deixar de discutir apenas o preço do salário e discutir a relação de propriedades nessa produção. Quem produz e quem se apropria. Essa é a questão. Entende? Então veja só o seguinte, o Brasil saiu de um regime ditatorial faz pouco tempo, que realmente era um terror, pavor, né? Nós estamos aí com poucos anos aí, estamos com uma confusão, eu vejo um momento assim muito confuso, uma constituinte aí altamente reacionária, conservadora, as pessoas parece que não estão nem ligando. Quem está se mobilizando são as pessoas principalmente interessadas. Os minifundiários têm isso, claro. Quando a gente chama os colonos pejorativamente, assim, os colonos no interior, são colonos, são burros, né? São analfabetos, são ignorantes, não fizeram na universidade, não fizeram nem no primeiro grau. Agora eles têm claro que se eles não tiverem a terra, eles vão ser o quê? Empregados. E eles não querem isso. Eles não querem ser empregados de alguém. E isso é dignidade, isso é luta política. Entende? Se for talvez seja por intuição isso aí, talvez seja tal, e certamente é por intuição que se percebem isso, porque eles não leem os clássicos, não leem o Capital, né? Olha, não é nada disso, por intuição, pela prática da vida, pela praxis, entende? Os caras sabem, se a minha filha não ficar comigo, ela vai para a cidade ser empregada doméstica, está entendendo? Então eles sabem, pela experiência, pela vida, que a vida é grande escola, então eles querem ficar na terra. É como se fosse, no caso, no operariado brasileiro, começasse a fazer um jogo de relação de propriedade, que realmente é. Por isso que eu encaro que uma luta progressista hoje no Brasil é a reforma agrária, que é uma luta assim de vida, sobrevivência pela dignidade. Tá? Não querer ser proletário. Pela primeira vez isso ocorre. E o capitalista também está apavorado, porque se não tiver o proletário, o que ele vai fazer? Vai quebrar. Se não tiver empregado, quebra. Entendeu? É isso. Esse é o processo. Eu vejo que o problema não está nas disciplinas. Você tem que mudar certas atitudes. Por exemplo, os universitários somos elite. Elites
Somos elites. E esse compromisso de que eu falei passa também por tentar mudar isso. Nós temos privilégio de monto. Vocês sabem quanto é que recebe um bolsista da CAPES ou do CNPq porque está fazendo um mestrado? Vocês sabem? No mês de maio, eram 10 mil e não sei quantos, sabe? Então, tem professores na rua que estão lutando por 2,5 salários, né? E tem um cara que está estudando, eu não tenho bolsa, mas eu vejo. Tem cara que está estudando por 10 mil enquanto cruzado, además, se o cara participa de uma instituição, o cara tem o seu salário, tem ajuda de custo, tem... Eu acho que tem certas coisas que têm que ser mudadas. Agora, acontece que tem que se reconhecer que se tem que perder poder, se tem que perder privilégios. Então, com relação ao campo, eu acho que a primeira coisa que temos que mudar é essa ideia de elite que nós temos. A série de privilégios que nós temos por ser universitários. Primeira coisa. Segunda coisa, as currículas de comunicação, pelo que eu conheço, são evidentemente técnicas. Estão apuntando a formar gente para trabalhar especificamente em empresas. Talvez esteja equivocado, talvez tenha alguma escola que fuja da regra. Mas fundamentalmente vai por aí. Ou seja, não se tem pensado fazer uma currícula que leve o aluno a uma certa problematização sobre a sociedade como um todo. De aí que o jornalista que vai ir para o campo, ele dificilmente vai ter uma compreensão de que a lógica do camponês é diferente que a lógica do urbano. Que a lógica do capitalista é diferente da lógica do cara que está só lutando pela sobrevivência. Então, eu acho que não é um problema só de disciplina, acho que tem que mudar atitudes, tem que mudar o tipo de formação. E nós temos que fazer muitas perguntas. Ainda nós temos que fazer muitas perguntas que estamos deixando de lado. Não estamos enfrentando a realidade. Quando essa realidade nos pega, porque nós temos que fazer um esforço ou porque temos que perder alguma coisa, aí damos volta à cara, fazemos a vista gorda, como decimos em espanhol, não sei se em português também, e deixamos passar. Então eu acho que a coisa vai mais por aí. Eu acho também o seguinte, que culturalmente é que tem um problema, a questão da urbanização do país, que nós temos uma cultura essencialmente urbana, à força. É o seguinte, como eu disse aí, foi em 70, faz 17 anos que o Brasil tem uma população urbana maior que a rural. E vocês talvez vocês talvez são muito, tem uma média de 20 anos, 21 anos, mas tem 35, eu estudei na Universidade do NEC 70, eu entrei em 73, e tinha assim um entendimento, culturalmente todos os valores, isso implica na questão do currículo do jornalismo, são essencialmente urbanos. Por exemplo, Porto Alegre, um exemplo perto, Porto Alegre é uma cidade que tem um aglomerado, é uma cidade muito grande em relação à população do estado e ao território do Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma inchação, isso aqui é uma estupidez em termos de urbanização. Então as pessoas culturalmente se condicionam numa cultura urbana. E isso implicou realmente num esquecimento, numa falta de memória do rural e valorizando muito o urbano. E um dia eu estava falando em aula isso aí, um aluno meu que é repórter de televisão, muito bom, tem 23 anos, assim, não é o seguinte, eu até 15 anos eu trabalhava na roça, eu capinava na roça, tá? Eu disse, pois, tá aí, ó.
Pois é, vim para cá, tudo, entendo, né? Quer sair da enxada, vim para cá, fiz o segundo grau, entrei na faculdade, estou aí dando numa de repórteres. Pois é, bateu o pai, onde é que mora? Mora no interior, no minifúndio. Então, basicamente, todas as pessoas, a maioria das pessoas, tem raízes, tem parentes no rural, no mundo rural. Né? Só que eles não se percebem disso. É que a perspectiva é o urbano, é o concreto. O Chico mora em apartamento. Como acontece no interior, tem cidadezinhas aí de 10 mil habitantes, tem edifícios de 20 andares com o Chico, morar em apartamento, não é morar em casa, porque apartamento é concreto e parece com... Não é verdade, Terezinha? Parece capital, né? Porque capital mora em apartamento, não mora em casa, porque casa é colonão, é interiorano. Até a palavra interiorano é pejorativo, entende? Então, no Brasil, para uma urbanização forçada, hein? Que ninguém está aí porque quer e porque acha bonito e acha bom, confortável na capital, né? Porque aqui as coisas se aguçam mais. Elas não têm claro isso aí. E isso implica, essa cultura urbana, essa valorização extremada do urbano, implica, no meu modo de entender, até na formação dos currículos de comunicação. Entende? Que tu trabalha essencialmente na questão técnica, então na questão dos meios de comunicação urbanos, né? Veículos urbanos, né? Televisão, rádio, jornal, grandes imprensa, grandes canais e tal, e é isso aí. Né? A Globo é o emprego que quero ter, né? Para me realizar como repórter. E teoricamente, na parte teórica dos currículos, não se percebe que o Brasil é um país ainda, que ele é industrial, é avançado industrialmente, mas que a grande massa ainda, que a grande base, e tem grandes implicações no mundo rural. Entende? O Brasil não é um país que só que existe no litoral, né? Nas grandes cidades. Então eu tenho a impressão que há uma lacuna, há uma falha muito grande na formação dos currículos que deve ser mudada, do meu entender deve ser mudado. Que morou nos Estados Unidos, né, 3 anos, ele me contou o seguinte, que vendo assim, né, um dia o currículo da Universidade de Colômbia, da Escola de Jornalismo de Colômbia, Nova York, ele viu o currículo seguinte, lá não tem, um currículo totalmente diferente do que a gente existe aqui no Brasil, né, os currículos. Lá tem o seguinte, para o jornalista ali, curso de jornalismo na Colômbia, tá? Tem ali um curso, uma disciplina, tudo é curso, né, todas as disciplinas sobre agricultura, tá? Sobre economia rural, sobre economia industrial, sobre sociologia rural, enfim, uma carga de informações sobre o país, sobre o mundo, muito grande, entende? Uma carga de informações, tá? Então as pessoas, quando vão escrever, quando vão falar, elas têm o que? O principal, que é o conteúdo, tá? Não é apenas a forma, o estilo, não é o texto bonito para buscar. Eles têm o conteúdo, eles têm alguma coisa para falar, eles têm alguma coisa para dizer, entende? Porque eles têm informação. Eles sabem que no Brasil, por exemplo, a produção de tratores é 10 vezes da produção de automóveis. O Brasil é assim, produzem 600 mil carros por ano e tratores 60 mil por ano, está entendendo? Então, o que a gente vê já é um dado. Então, por que isso? Porque a indústria está muito mais condicionada para o setor urbano e para as pessoas, né, que querem carros de passeio para passear, então, né, do que tratores para produzir alimentos. Ou seja, então, nesse currículo percebe-se um detalhe que é fundamental no meu modo de ver, que é a informação do estudante de comunicação. A informação mesmo. E é um dado importante, porque eu sou coordenador do curso, faz quase 3 anos, então a gente trata muito com o currículo. A gente vê que o que falta no currículo mesmo, não só no nosso, vários currículos, é um tratamento para que o estudante seja bem informado, que o jornalista, que o publicitário, que o relações públicas, que o editor, né, seja bem informado, que tenha uma carga muito grande de informação. Isso é básico, isso é fundamental. E eu acho que é uma falha muito grande nos currículos de curso de comunicação. É informação, basicamente informação, né? As pessoas não sabem. O jornalista vai escrever uma matéria e não sabe o que é não sabe o que é um arado, nunca viu, ele nunca leu nada sobre isso, nunca viu na televisão, quer dizer, como é que ele entende? Como é que vai falar sobre juro, não sabe como é que acontece o juro, o que é juro, entende? O que é LBC, entende? Enfim, é informação, o jornalista tem que ter informação, o comunicador tem que ter informação, tem que ter conteúdo.
depois coloca numa forma, aí transmite. Eu acho uma falha muito grande, que tem que ser revisto aí na sequência.